Olá, sou a professora Rosilma Mello, estaremos hoje vendo mais uma prática da disciplina de microbiologia e parasitologia. Hoje a gente vai fazer e entender um pouquinho da composição e preparação dos meios de cultura. Os meios de cultura são materiais formulados quimicamente, onde eles têm uma composição geralmente definida, onde vem dentro da delimitação componentes necessários para o crescimento microbiano, como uma fonte de carbono, uma fonte de nitrogênio, alguns outros elementos químicos. E a partir desse rótulo que a gente tem do meio de cultura, então a gente vai ter o nome do meio de cultura, geralmente são nomes que vêm já ditando o que seria essa utilização. Então aqui esse é o McConkey agar, geralmente é em inglês, então seria o agar McConkey. Então vem o título, que é o nome do meio, as descrições de composição que o meio tem, e aqui vem dizendo algumas descrições de formulação, quanto de meio vai ser utilizado para a preparação. Então cada meio ele vai ter o seu título, o seu nome, porque ele é um meio que vai ser utilizado para uma destinação definida. Então, cada meio ele tem utilização que seja para isolamento, para crescimento. Então, o meio ele tem várias classificações dentro desse processo. Então, o meio ele pode ser chamado de quimicamente definido, que é o caso desses meios aqui, onde eu tenho uma definição química de cada ingrediente que eu tenho aqui. Então, nesse meio aqui, que é o agar nutriente, na verdade, esse é um caldo, tá? Quando ele vem com essa descrição de broth, é o caldo. E aqui, quando ele vem o agar, eu vou falar para vocês que é outro tipo de classificação, que é o agar. Então, quando ele diz aqui que tem de NaCl, então cloreto de sódio, 5 gramas, é porque cada um desses elementos tem uma quantidade definida. E por isso que ele é chamado de meio quimicamente definido. Outros meios têm uma composição variada, que contém elementos que são elementos que têm vários componentes agregados. Então, se eu coloco ali um meio chamado de meio BDA, que é o potato destrose agar, ele vai ter o extrato da batata dentro do meio da composição. E eu não sei quantitativamente quanto tem de cada elemento dentro de um extrato de batata. E aí, por isso que ele é chamado de meio complexo. Além dessa questão de composição química do meio, o meio geralmente pode ter um indicador de pH. No caso aqui eu tenho o meio CLED e ele tem como indicador de pH o azul de bromotimol. Então, na própria descrição de composição do meio, além dos ingredientes que ele vai ter relacionados a fornecimento nutricional do micro-organismo, e a gente vai ter aqui o indicador, caso ele tenha um indicador. Então, o CLED tem o azul de bromotimol. No caso aqui, o meio McConkey, ele vai ter o cristal violeta e o vermelho neutro, como indicadores aqui, de pH. Nesse meio, que é o agar nutriente, ele não tem nenhum indicador, então durante a composição você verifica que ele não tem indicador. E o que é que faz esse indicador? O indicador é um indicador de pH que tem mudanças, então seria um elemento que ele nem é uma base, nem é um ácido, mas dependendo se ele recebe um íon, H+, um próton, ou se ele é retirado, ele muda a conformação para ácido e para base. E isso modifica a coloração dessa substância. E por isso que dependendo da fermentação bacteriana e outras utilizações, esse meio ele tem viragens de cor, tá? Dependendo de processos fermentativos bacterianos. O meio ele geralmente é classificado de acordo com a quantidade de uma substância chamada de agar, que é um agente solidificante, extraído de algas. E esse agente ele vai estar aqui na composição dos meios que tem o nome agar. No caso, esse daqui, agar. Então, é porque ele tem o meio, agente solidificante, e por isso que ele é chamado de meio sólido. Ele vai ter em torno de 15 gramas para 1 litro de meio, por isso que ele é chamado de sólido. Esse meio aqui, que é o McConkey, também é o agar. Então, ele tem a composição com agar.
Já esse meio, que é o meio caldo, ou broth, né? Ele não tem água, né? Então, sempre que tiver essa determinação aqui, esse nome, ele não tem água. Então, ele é um meio líquido, tá? Então, a gente precisa saber como preparar o meio de acordo com esse adicionamento do água, se ele é sólido, se ele é líquido, ele vai ter uma preparação diferenciada, né, para cada uma dessas vertentes. Então, para preparar o meio, né, a primeira coisa que a gente precisa fazer é um breve cálculo de quanto de volume de meio eu vou precisar para poder fazer os meus semeios. Então, como uma placa, né, de Petri, em geral, ela comporta de 15 a 20 ml de meio, você faz ao menos um cálculo, sei lá, eu vou usar 5 placas, então se eu vou ter 20 ml naquela placa, eu vou precisar de 100 ml de meio. Então, quando a gente vai fazer o volume de meio que eu vou utilizar, eu preciso saber de quantas placas eu vou utilizar e mais ou menos o volume que eu vou precisar preparar. Nessa preparação, né, a primeira coisa a gente precisa fazer um breve cálculo. É uma regrinha de 3 bem simples, que na própria descrição do meio ele já vem dizendo quanta gramatura de pó, que a gente vai ter aqui, vai ser utilizada para 1 litro. Então aqui, ó, cada um vai ter uma quantidade, ó. Então aqui vai ser, ó, 36 gramas, 36,1 grama para 1 litro, tá? Então cada um dos meios para preparo, ele tem a gramatura definida para volume. Então o peso que eu vou utilizar desse pó aqui nesse água é 36,1 para 1 litro de meio, né? Então eu preciso fazer essa proposição, né? Eu preciso fazer o que a gente chama de regra de 3 simples, onde se eu vou precisar de 36,1 para 1000 ml, né? A gente converte de litro para ml. E se eu vou preparar 100 ml, no caso aqui, ó, eu vou preparar 100 ml de água. Então, quanto de meio em pó eu vou precisar pesar na balança? Então, a regrinha de 3 bem simples, né? Então, 36,1 para 1000. Quanto de peso, né? A gente coloca um xizinho para 100 ml. Como é 100 ml e a gente está em 1000, né? A gente só faz, né, uma mudança de casa. E aí, se eu tenho 36,1, eu vou precisar de 3,61 gramas para fazer 100 ml. Mas se eu for usar 200, 300, 400, independente do volume que eu vou utilizar, só é fazer o cálculo, né? A regrinha de 3, bem simples. Então, de acordo com o cálculo, né, que a gente já sabe de proporção de pó, né, de meio de cultura para o volume de líquido que eu vou preparar, a gente vai precisar pesar esse meio. A pesagem é feita em balanças, né? Então, essa é uma balança que ela comporta, né, acho que até uns 200 a 300 gramas. Então, geralmente a gente utiliza uma vidraria chamada de vidro de relógio, onde a gente utiliza esse material para a gente sobrepor, né, nessa vidraria o pó que a gente vai pesar. Então, a gente precisa do vidro de relógio. Então, a gente vai sobrepor aqui, ó, na nossa balança. E a gente espera estabilizar o peso em gramatura, né, que aqui está em gramas, tá? Esse peso. E a gente vai esperar estabilizar e vai fazer a tara. A tara é um sistema que a balança possui para a gente eliminar o peso referente ao suporte que a gente está utilizando para pesagem, tá? Então é importante que a gente faça, ó, então tem um botãozinho aqui, em todas elas, tá? Balanças vão ter esse botão chamado de tara, onde ele vai zerar todo o peso do suporte para que o que eu for pesar seja realmente fidedigno para o que eu preciso. Então, ó, eu vou aqui, ó, zerar. Então eu zerei o peso do suporte, que no caso é o vidro de relógio, mas poderia ser qualquer outro elemento, se fosse um becker, se fosse algum recipiente que eu fosse colocar, eu ia precisar remover o peso daquele material. Então aqui a gente vai começar pelo caldo, então eu vou mostrar para vocês o processo de produção de um meio em caldo e posteriormente 2 meios em água. Então para o meio, geralmente como o pó é muito friável, né, ele se solta bastante, é importante que vocês usem luva, tá? Para fazer esse tipo de processo.
Não são substâncias tóxicas, cancerígenas, mas são substâncias que podem, né, digamos, durante a inalação, causar algum tipo de irritação ou para quem tem algum tipo de alergia, né? Então eu peço que vocês utilizem a máscara só para pesagem, para que esse pó ele não seja inalado, tá? Porque quando você abre, ó, o pó ele, de certa forma, ele sai. Então, os meios eles têm essa composição, tá? As cores variam de acordo com os indicadores e a composição do meio, mas eles são uns pós bem fininhos, né? Então, é um pó bem fininho, que a gente vai ter, ó, aqui. Então, por isso, ó, tá vendo o pó subindo? Então, a gente precisa, ó, ter bastante cuidado, né? Por isso que eu acho importante o uso da máscara só durante a pesagem. Então, lembrando que cada meio tem um peso diferente. Então, aqui, ó, nesse caso, são 13 gramas para 1000 ml. Então, eu vou utilizar 3,1 para 100, que é o volume que eu vou fazer de meio. Então, a gente pega o pozinho com a espátula, vai colocando aos poucos até obter o peso que eu preciso. Como o pozinho é muito fino, às vezes eu preciso de uma quantidade muito grande. Então, eu vou lá pesar 1,3, tá? Então, eu preciso ficar de olho na balança, porque vai ser 1,3 gramas de pó para fazer 100 ml. Então, a gente vai aos poucos adicionando o pó. Ó, chegou em 1, lembrando que é 1,3. E, bem delicadamente, a gente vai adicionando até chegar à gramatura desejada. 9, vai para o 0,2 agora. 1,2. Quase 1,3. Então, a gente tem que ir bem delicadamente. Pronto. Então, 1,3. Essas últimas casas, elas não têm tanta interferência em relação a esse quantitativo. Mas por que a gente precisa ser mais fidedigno ao peso? Porque se a gente pesar uma quantidade maior de meio pó para o volume que eu tinha decidido, né, em volume, esse AGA, então, se era para pesar 1,3 e eu pesei 2,6, né, eu fiz o dobro, mas eu continuei com o mesmo volume, esse meu meio ele vai ficar muito mais sólido, vai ficar muito rígido. Por quê? O AGA, a quantidade de água que era para esse 1,3 era para 100 ml, mas eu dobrei a quantidade do pó e isso também interfere na textura do meio. Se eu fizesse o oposto, em vez de 1,3 eu tivesse pesado a metade de 1,3, sei lá, 0,63, o que é que ia acontecer? Eu ia ter um meio mais fluido, porque eu ia ter diminuído a quantidade de água para o volume que eu tinha me proposto a fazer. Então, essa pesagem ela tem que ser fidedigna para o volume que eu me propus a fazer do meio, senão a questão da textura, né, do meio vai ficar errada. Então, eu pesei o pó, então vou fechar aqui. E, como é um meio líquido, eu vou precisar do becker, tá? E do bastão. Então, eu tenho aqui o becker e o bastão. E vou fazer a dispersão desse pó dentro do becker. Então, levando todo o pozinho para dentro do becker. E aí, posteriormente, agora a gente vai fazer a dissolução. E aí a gente vai precisar, né? Aqui foi o volume que a gente se propôs, ó, de 100 ml. E a gente vai fazer a dissolução do meio. Para dissolver o meio, a gente vai colocando aos poucos o líquido, para que não se formem muitos grumos. E a gente vai com o bastão eliminando os gruminhos que são produzidos. Então, a gente vai adicionando a água e sempre homogeneizando até eliminar
todo o material e completa, né, o volume de 100 ml. Então, aqui a gente tem o meio líquido pronto. Lembrando que o meio líquido não tem o H, né, bacteriológico. Então, o que é que acontece? Esse meio é líquido, né, mas eu não tenho como esterilizar ele no becker, né, porque dentro da autoclave, esse meio ele vai aquecer, né, até 121 graus e ele vai borbulhar. Então, eu não teria uma proteção suficiente para o becker para poder fazer a esterilização. Eu poderia fazer a esterilização do meio líquido no Erlenmeyer, mas como em geral eu vou utilizar o meio líquido em tubo, então a gente já faz a esterilização do meio líquido no tubo. Então a gente pega o tubo, como a gente ainda vai esterilizar o meio, então a gente não precisa de vidrarias estéreis, tá? Porque esse material ainda vai ser autoclavado e vai passar pelo processo de esterilização. A gente vai precisar da pera de borracha, né, que ele vai fazer a parte de sucção, né? Então a gente precisa acoplar aqui, ó, na parte superior da minha pipeta. E a gente precisa observar os comandos da pera de borracha. Aqui, ó, o bulbo da pera. Nessa parte superior a gente tem, ó, uma letrinha de A, que é a abertura, onde a gente precisa utilizar essa válvula para eliminar o ar dentro do bulbo. Então a gente aperta a válvula e tira todo o ar de dentro do bulbo. Durante a sucção, a pipeta ela tá cheia de ar. E aí quando o líquido vai sendo succionado, o ar vai sendo compelido e fica acumulado no bulbo. Por isso que essa parte de remoção do ar vai ficar sendo constante para que eu possa succionar, porque dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, sempre que esse bulbo inflar, eu vou apertar essa válvulazinha A, removo o ar que tem aqui dentro, para que quando o líquido seja succionado, o ar fique retido no bulbo. Então, vamos lá, vamos ver como é que isso acontece. Depois que eu removi o ar do bulbo, eu vou introduzir a minha pipeta dentro do líquido, tá? Para que eu não puxe, né, não puxe nenhuma bolinha de ar, então tem que estar submersa. E eu vou apertar a válvula S, que é a de subir. E aí, ó, apertando, o líquido vai subir. Quando eu apertar, o líquido vai subir até o volume que eu quiser. Mas o volume máximo da pipeta é 10. E é onde está aqui marcada no 0, tá? Então, o menisco que fica na pipeta, ela precisa estar acima da linha do 0. E aí, o menisco formado pelo líquido informa que ela está realmente com o volume correto. Como o tubo ele tem uma capacidade grande, né, um tubo de ensaio grande, então eu comporto 10 ml do volume. Mas se fosse um tubo menor, eu teria que usar um volume menor. E aí eu só precisaria fazer a sucção até o volume desejado. Se for 5 ml, se for 7 ou 6. Então, para a gente fazer a dispersão do meio, a gente precisa remover o algodão, que já foi tamponado nesses tubos, naquela estufa de forno. E eu introduzo a pipeta dentro do tubo e vou fazer a dispersão do líquido da pipeta para o tubo. E a gente precisa apertar essa válvulazinha chamada de exit, que é aqui o Ezinho que tem na pera. E ele vai fazer com que o líquido que está dentro da pipeta seja dispersado dentro do tubo. Então, ó, quando eu aperto, o líquido vai ser transferido da pipeta para o meu tubo. E aí eu vou fazer essa, né, transferência para todos os tubos que eu vou precisar. Então, novamente, ó, o bulbo, eu preciso, ó, remover o ar, succionar,
até o 10, lembrando do menisco, que tem que ficar acima da linha do 0. Pegar o tubo, abrir o tubo, apertar a válvula de exit e fazer a dispersão do meio dentro do meu tubo. E isso várias vezes até o volume que eu preciso, até a quantidade de tubos que eu vou utilizar. Ó, o bulbo já está cheio, então quando ele está cheio, ó, ele não consegue succionar. Por mais que eu aperte o S, o líquido não sobe, porque o ar que está retido dentro da pipeta, o bulbo não comporta. Então eu preciso remover o ar e continuar a sucção. E aí eu posso distribuir. Se o volume que sobrar do meio líquido for uma quantidade que a gente considera que a gente pode fazer um reaproveitamento posterior, a gente pode colocar dentro de um Erlenmeyer e fazer a autoclavação dentro dele e posteriormente utilizar. Mas como o volume que sobrou aqui é muito pequeno, a gente vai desprezar ele e não vai utilizá-lo. Então, para o meio líquido, a gente precisa pesar, fazer a dissolução e distribuir nos tubos, porque a gente vai fazer o inóculo diretamente no tubo. Então, não tinha necessidade de eu autoclavar dentro de um Erlenmeyer, já que eu vou precisar de um tubo realmente posteriormente. Então, para evitar a contaminação, é importante que a autoclavação do líquido já ocorra dentro da vidraria que você vai utilizar posteriormente. Então, vamos agora pesar os meios em agar. Lembrando sempre, de fechar bem, a tampa do pó, porque como ele é higroscópico, ele vai fazer uma sucção da umidade. Então, vamos pesar aqui o CLED. Então, o CLED é 36,1 para 1 litro, então vai ser 3,61 para o volume que eu me destino. Então, novamente, a gente vai ter que fazer a tara da vidraria, no caso aqui do vidro de relógio. Então, deixa ela estabilizar. Zerei, tirei o peso, e vou pesar. Vocês vão ver que as cores são bem diferentes e vocês vão ver isso, que os meios têm a cor diferente por conta dos indicadores que eles possuem. Então, vai ser 3,61. Então, como é uma quantidade maior, então geralmente a gente começa com uma quantidade de pó maior também. Vamos chegar no 61 agora. Passou um pouquinho, então ficou 3,62, mas 1 miligrama não tem tanta interferência, então por isso que eu não vou remover. Então, pesado, a gente vai transferir para um Erlenmeyer, porque esse meio é o meio sólido e ele vai ser distribuído naquelas placas de Petri que a gente já esterilizou. Mas para isso eu preciso esterilizar no meio que mantenha ele estéril, que é o Erlenmeyer que já foi, já passou pelo processo de esterilização, e posteriormente em um ambiente com um bico de Bunsen, ou uma lamparina, ou dentro de uma câmara de fluxo, a gente vai fazer a distribuição do meio. Mas para isso eu preciso utilizar esse Erlenmeyer. E a gente vai colocar todo o pó pesado dentro do Erlenmeyer. O processo é o mesmo, só que ali a gente colocou no becker, no caso do caldo, já que a gente ia transpor para os tubos. E agora a gente vai fazer a diluição do pó com a água que a gente já deixou aqui reservada de 100 ml. Então, a gente coloca novamente uma pequena porção, homogeneiza. Então, a gente já começa a ver a produção da cor do meio. E vai completando até dissolver todos os gruminhos que estão se formando. Então, ó. Esses gruminhos que a gente vê na parede são do agar, tá? O agar bacteriológico. O agar do meio, ele se une aqui na parede. Mas isso, quando ele é autoclavado,
ele dissolve completamente e aí não fica retido na parede, não. Então, a gente vai completar o volume e vai fechar o nosso Erlenmeyer. Os tubos geralmente vão para autoclave dentro de algum tipo de becker e eles também são recobertos pelo papel craft, tá? Então, vamos pesar outro meio para a gente poder finalizar e fechar os tubos. Então, outro vidro de relógio. Então, para cada meio, a gente tem que utilizar vidrarias diferentes ou lavar a vidraria anterior, secar bem para poder pesar o novo meio. Por quê? Se ficar algum resíduo de meio aqui, a gente vai estar levando o material, geralmente do indicador, para o outro meio, tá? Então, ou um vidro de relógio para cada meio, ou lavar e secar bem o vidro para utilizar para outro meio. A mesma coisa com a espátula. Ou você utiliza uma espátula para cada um, ou aquela espátula você faz a asepsia dela e enxuga bem. Então, vamos lá pesar agora o McConkey. O McConkey é 51,5 gramas para 1 litro. Então, a gente vai pesar 5,15 para 100 ml, que é o volume que a gente está se propondo a fazer. Como é uma quantidade maior, eu estou colocando, ó, pesou 5,4, 5,3, mas o que eu quero é 5,15. Então, se isso acontecer, a gente, ó, remove um pouquinho e vai adicionando aos poucos. E agora a gente vai também colocar material também no outro Erlenmeyer. A gente adiciona o pó dentro do Erlenmeyer. E da mesma forma, uma leva homogeneizada, e aí ele já vai adquirindo a cor do meio por conta dos indicadores de pH que tem dentro desse meio. E aí, depois que a gente terminou todo o volume da proveta, a gente vai fechar o Erlen. E agora a gente vai fazer a vedação. Os 2 meios em agar, né, que a gente fez a pesagem. Né, vocês estão vendo que eles têm cores diferentes por conta dos indicadores de pH. E aí a gente vai selar esse algodão para que durante o processo de autoclavagem a gente não tenha dispersão, né, ou esse algodão caia, né, para que ele não deixe nosso meio sem ficar estéril. Então a gente tira um pedaço do papel craft e vai cobrir como se fosse um chapéu esse material. E aí, ó, a gente vai recobrir o nosso algodão para impedir que esse algodão ele caia. E a gente, para vedar bem, né, esse papel craft, a gente vai passar a fita de autoclave, tá? Então, a gente vai pegar a fita de autoclave, que é uma fita especial, né? Por enquanto ela tá assim branca, mas quando ela vai para autoclave, ela forma umas listras, tá? Que vão indicar que aquele meio de cultura foi autoclavado. E a gente vai selar, ó, prender bem, para que o algodão não caia durante o processo de autoclavagem. É muito importante, quando a gente faz o meio de cultura, que a gente respeite o volume da vidraria. Essa vidraria, ela comporta 250 ml. Mas eu coloquei o volume de 100 ml de meio. Por quê? Se eu colocasse 250, né, o volume ia encher até a parte superior aqui do gargalo. E quando o meu meio fosse para a autoclave ela vai aquecer, esquentar a 121 graus, que é acima da temperatura da água, e essa água vai ebulir. E durante o processo de ebulição, se eu não tivesse colocado numa proporção volume do Erlen para o meio de cultura, esse meio de cultura ia subir e ia derramar. Então, a gente tem que respeitar o volume do Erlen para colocar pelo menos da metade do que ele comporta, tá? Então, digamos, a metade aqui seria 125, eu estou colocando 100 ml, tá? Se fosse um Erlenmeyer de 500 ml, então eu podia colocar até 250, 300 no máximo, tá? Nesse volume. Então, a gente vai fechar aqui
Então tem que respeitar esse volume para que durante o processo de autoclavagem a gente não tenha perca do meio de cultura. Senão ele vai derramar, ele vai fazer a ebulição e como ele está muito perto da superfície, ele derrama. A gente vai levar o meio para a autoclave e vocês vão ver o processo que é feito para a autoclavagem. Então esses meios que a gente preparou lá, a gente vai autoclavar aqui nesse equipamento, que é a autoclave. A gente coloca aqui no cesto da autoclave o material. E só para vocês verem, dentro da autoclave, a gente tem esse equipamentozinho, essa resistência que está ali dentro, aquelas serpentinas que estão ali dentro, são quem aquece, quando a gente liga a autoclave, ela aquece. Essa água é uma água destilada, que vai colocar para não enferrujar essa serpentina. E aí o que é que acontece? Quando a gente liga a autoclave, inicialmente a gente liga no máximo, para que ela comece a aquecer. Durante o processo de aquecimento, essas perfurações que tem em todo o cesto, no fundo do cesto, nas paredes do cesto, vão fazer com que o vapor saia, e fique saturado nessa região e entre dentro, atravessa o papel craft e também o algodão e faz a esterilização dentro do meio. O meio entra em ebulição e tudo que está ali de esporo, bactéria, fungos, qualquer forma vegetativa vai morrer. Então a gente colocou o material, então a gente pode encher todo o cesto, mas no caso aqui a gente só tem 2 meios. A gente fecha a autoclave, então elas têm essas travas. E a gente fecha elas em pareado, Então, você vai fechando até, prender, não precisa forçar muito ela. Então, você fecha as travas, fechou aqui. Abre a válvula e aí a gente espera ela aquecer. Esse tempo, ele é um tempo que dura em torno de 30 minutos, 40 minutos, varia bastante. E aí, quando a gente começa a observar a vaporização, então já tem a questão da produção do vapor da água, a gente fecha a válvula, fechou, e esse vapor vai ficar saturando aqui dentro. Essa saturação começa a elevar a pressão e a temperatura vai chegar a atingir aqui, os 121 graus. Quando ela atinge os 121 graus, a gente pega essa transformação que a gente colocou no máximo, coloca no médio, para que a temperatura seja diminuída, o aquecimento também diminua e a gente não ultrapasse os 121 graus. Por quê? Se a gente vai elevando a pressão e a temperatura, a gente vai chegar aqui nessa área de risco, que essa autoclave ela pode explodir. Então, é importante que, quando atinge os 121 graus, a gente faça a modificação do máximo para o médio e mantenha a estabilidade em 121. Por 15 minutos de relógio, você coloca um cronômetro e aí, quando atingir 15 minutos, a gente vem e desliga, vai para o mínimo. Do mínimo, a gente desliga a autoclave. Desligou a autoclave, a gente vai esperar ela baixar o nanômetro aqui, vai baixando. Quando chega no 0, a gente abre a válvula, espera todo o vapor sair, dá um tempo. Quando não estiver mais vaporizando, não pode, lógico, colocar a mão, que o vapor vai estar super quente, mas só para avisar que aqui é onde sai o vapor. Parou de vaporizar, a gente vai, abre as travas, sempre com luvas, luvas térmicas, porque ela vai estar super quente. No caso aqui, ela não está ligada, mas ela estaria super quente. A gente tem que ter o máximo cuidado, porque dentro tem muito calor e ainda tem vapor. Então, na hora da abertura, a gente vai tirar o rosto de perto do local da abertura e, lógico, com a luva de proteção térmica, a gente vai abrir.
O vapor vai estar, mas aí o material ainda está quente aqui dentro, a gente precisa pegar com a luva de proteção e levar para a bancada. Tem que ter muito cuidado, se o nanômetro não estiver no zero, a gente não pode abrir a autoclave, porque os meios que estão aqui, a pressão interna é muito maior do que a externa. E aí esses meios eles podem subir, né, ebulir, e pode queimar as pessoas que estão manipulando esse meio. Então tem que ter muito cuidado na utilização da autoclave. Então, para finalizar a nossa prática, né, então a gente fez a pesagem, fez a dissolução do meio, distribuiu o meio líquido, fez o processo de autoclavação e posteriormente a gente faz a distribuição em placas. Geralmente a gente utiliza placas esterilizadas, que podem ser as descartáveis, né, que elas vêm assim nessas embalagens. Aqui ela foi esterilizada por um processo de ultravioleta, então ela está estéril. Ou aquelas placas que a gente levou para a estufa, né, o forno estufa, e fez a esterilização delas. Então a gente vai fazer a distribuição perto do bico de Bunsen, né, que a gente vai ligar a chama e manter a zona de esterilidade, ou perto de uma lamparina também. Ou se não, numa câmara de fluxo, né, onde a gente vai ter também uma proteção para aquele meio que a gente autoclavou. Então, a distribuição do meio é tão importante quanto a esterilização, né? Então, você fez o preparo, esterilizou, e se a gente não tiver um cuidado durante a distribuição do meio nas placas, a gente vai recontaminar ele e perdeu todo esse processo que a gente teve de preparo, de autoclavação. Então, é tão importante quanto o preparo, a parte de distribuição nas placas, que a gente chama de dispersão, tá? Então, a gente vai fazer a colocação do meio de cultura, a gente vai verter esse meio nas placas e, posteriormente, vai fazer a utilização para semeios, né? Então, por hoje a gente encerra, né, a nossa aula de preparo e a gente se vê nas próximas aulas.